isso? Começa agora Decretos. Bom momento, Brasil, estamos no ar com mais um Decrépitos, o podcast que tá sempre por aí fazendo várias paradas e tal, mas que hoje não vai estar não, porque tá com bolsa de cocô. Tá ok? E hoje eu tô aqui com meu querido menino Rafael Mordente. E aí, Mordes, como é que você tá, cara? Eu tô aí, né? Tô com a cara inchada e dolorida, porém, tô aí. Assim, nessa semana especialmente, não só pelas suas lágrimas, né, mas sim porque você triunfou contra aquele negócio que você tinha na testa e você tirou ele, só pra explicar para as pessoas da casa. Eu tirei uma joia do infinito da minha testa. Era verdade, cara, é verdade. Era a joia do vacilo, aí eu tirei ela. Na hora que você tirou, cara, tinha um cara do lado vestido de Spider-Man e ele falou: Mr. Mordente, não estou me sentindo bem, cara. Sim, exatamente. E hoje, cara, nós estamos aqui com uma convidada especialíssima. As pessoas reclamam, né, do sexismo no Decretos, no que elas estão completamente corretas, porque a gente quase nunca tem convidados em geral, e convidadas menos ainda. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida Juliana Jusão, rainha do Toilder. E aí, Jusão, como é que você tá? E aí, já tava rindo da história da joia do infinito na testa. O que aconteceu? Resume, em tweet. É um lipoma, é uma bola de sebo que fica embaixo do músculo, e no meu caso tava na testa, e aí pra cortar tem que cortar o músculo, e aí depois que corta e dá ponto, incha e faz vários dodói. Nossa, um tweet você não fez só um tweet, fez uma thread, mas tudo bem, entendi. Não, mas foi menos de 280 caracteres, eu tenho certeza. Eu digito pra você agora. Entendi, olha, essa imagem mental que criou, muito obrigada. Você pediu. Não, e é pra imagem mental do lipoma do Mordente que a gente vai trazer os nossos maravilhosos patrocinadores. Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história. Olha, gente, hoje eu tô aqui pra lembrar você que você pode ajudar os meninos da Pretinho, que a gente gosta de dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro é burro! Você pode mandar dinheirinho pra gente pelo Patreon, patreon.com/Decrepitos. Isto é a maior putaria! Tem também o Padrim, padrim.com.br/Decrepitos. Diga, é mesmo? E temos também o PicPay. Ai, PicPay, que bonitinho. PicPay.me/Decrepitospodcast. Lá você vai, baixa o aplicativo, joga o dinheirinho, já manda dinheiro pra gente. E vale lembrar que nada disso ia ser possível se não fosse nossos amigos da SSX Digital. Vamos soltar o Digo. Olha o Digo Mordente! SSX é digital. Soldadões! Digital. Oh yeah. SSX é digital. SSX é digital. Internet. Website. As baladas. SSX é digital. Hoje a gente tá aqui com a Jusão. A Jusão é uma espécie de Carmen Sandiego da mídia brasileira moderna, que sai viajando pelo mundo afora, levando tweets e esperanças por onde ela passa. Então hoje a gente resolveu fazer uma... Vou colocar na minha bio profissional isso. Hoje a gente resolveu fazer uma homenagem a Jusão e também ao nosso querido Tom Hanks, né? E nós vamos fazer o nosso episódio terminal, contando os nossos piores/melhores casos de quando a gente esteve preso e em situações bizarras em rodoviárias, aeroportos, viagens, países e afins. E como a gente tá com a convidada aqui hoje, eu sei que ela tem 1 milhão de histórias, eu vou deixar a Jusão começar. Jusão, conta pra gente o seu momento Tom Hanks aí. Cara, deixa eu primeiro dar um contexto do porquê eu viajo tanto, tá? Só pra não parecer que eu sou uma burguesa sustentada pelo pai. O que muita gente acha, mas infelizmente não é. Pai, se você quiser voltar a me sustentar, saudades quando eu tinha 14 anos. Primeiro, viajo muito a trabalho no Twitter. O Twitter tem 200 mil escritórios pelo mundo. Não é muito esse número aproximado, mas é por aí. E a minha área trabalha bastante com a América Latina, acabo viajando bastante para os Estados Unidos para fazer umas reuniões por lá. Enfim, por sorte, eu viajo bastante de trabalho, mas também por azar, porque você, João, também viaja
é muito trabalho. Você sabe que viagem é trabalho? É aquela coisa clássica do todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Viajar é trabalho, rapaz. É um negócio que é lindo pra quem vê, mas pra quem tá vivendo, principalmente quando você trabalha em 2 fusos. O fuso do lugar que você tá e o fuso do Brasil. Então você trabalha 18 horas por dia, dorme 2 horas e o resto você chora no banho. Mas amo o meu trabalho, não tenho que reclamar. Já viajei bastante. Vou te dizer que o que eu já gastei com viagem foi, assim, mínimo, perto do que parece que eu já gastei. Então é muito maravilhoso você viajar de graça, viajar com parceria, viajar pelos outros, viajar, enfim, de formas muito baratas, né? E eu acho que é uma grande felicidade poder falar isso, porque eu gosto muito de viajar. Deixa eu começar com uma história que aconteceu recentemente, uma história que teve tanto tropeço, é que parece que quando uma coisa começa a dar errado, parece que vem a energia do dar errado e começa a tudo dar errado um atrás do outro, de uma forma que você vai acabar morrendo de tétano no fim dessa história. Estava eu voltando de uma das viagens do México, depois de passar 10 dias fazendo reunião em espanhol e inglês, falando português, espanhol e inglês. E nessa volta, eu não sei por que eu acabei escolhendo uma conexão de México, Chicago e Brasil. Olha a volta. Vocês conseguem imaginar na cabeça de vocês? Eu sei, porque tipo, eu já peguei umas viagens bizarras que eu vou falar depois, mas assim, vira e mexe aparece essa conexão que você consegue andar muito mais do que você deveria normalmente. Cara, porque eu realmente, porque quem compra as passagens do Twitter é uma agência de turismo, e eles mandam pra gente aprovar, então a culpa é minha, não é nem culpa da agência. Eu olhei pra aquela passagem e falei, show. Beleza, saí do México, cheguei em Chicago, só que cheguei atrasada. Cheguei, tipo, com 1 hora de atraso, e a minha conexão de Chicago-México era, tipo, 47 minutos. Primeiro que, porra... Primeiro, como que você aprovou uma viagem que tem uma conexão de menos de 2 horas internacional? Porque, tipo assim, isso é feito pra você perder o avião. Você já sabia que você ia perder o avião. E não era nem no mesmo terminal. Era assim, era no terminal 5 e eu tava no terminal 1, tá? Então, realmente, cheguei lá, primeiro que já começou que a minha mala foi pra esteira errada, então eu tava esperando num voo de Tel Aviv e a minha mala tava chegando num voo de Santiago do outro lado, mas tinham falado errado certo. Beleza. Só ali já demorei pra caralho, falei, vou perder o voo, foda-se, peguei a mala e saí. Fui direto pro balcão, né? Oi, moça, seguinte, quero embarcá-la, não dá mais. Eu, que surpresa. Aí, eu olhei no relógio e falei, putz, se eu não pegar esse voo, só vou chegar segunda-feira de manhã no Brasil. Vou fazer o quê? Vou fazer um drama. Porque eu vi que o avião ainda não tinha decolado. O avião tava lá, com o portão aberto e tudo. Era só a mulher me deixar pra cá. Chorei, falei que era aniversário da minha irmã no dia seguinte. Realmente era, mas a minha irmã tava no sul, ia chegar em São Paulo, nem ia ver ela. Mas enfim, a gente tem que usar pro nosso bem. Falei que segunda tinha reunião cedo e entrevista de não sei o que. Eu meio que fiz um rolê, chorei na frente dela. Ela, naquele momento, olhou pra mim e falou, seguinte, você vai voltar amanhã, mas eu vou te colocar na primeira classe. Cara, eu nunca viajei de primeira classe. A hora que ela falou aquilo, ela me deu $200 de voucher pra eu comer, me deu hospedagem no hotel ali perto do aeroporto, me deu primeira classe. Eu falei, cara, tomara que os próximos voos todos eles atrasem, né? Aí eu fiquei quietinha, olhei pra aquele bilhete. O bilhete era 1B. Você já pegou uma passagem 1B? A emoção que é pegar a passagem 1B é cara, muito chique, a única vez que eu viajei na primeira fila foi quando o Eric era novinho, era bebezinho mesmo, assim, tipo 6 meses, uma coisa assim, que a gente foi pra Bahia, e aí os caras falaram assim, não, pode viajar lá na primeira fila com o bebê, e eu fiquei olhando assim, sabe, tipo, não tem nada na sua frente. Eu tenho um pequeno problema vertical, né, onde eu tenho... Olha, parece. 2 metros de altura, então assim, foi a primeira vez que eu sentei e o meu fêmur sentou todo na mesma cadeira que eu, foi lindo, assim. O meu fêmur. Aí eu peguei aquele voucher de comida, peguei aquele voucher de hotel, peguei meu bilhetinho 1B e fui pro meu hotel, que era já de frente para o aeroporto. Eu atravessei a rua, cheguei no hotel, que era aqueles hotéis com 8.000 quartos. Fui direto pro meu quarto, cara, meu quarto cheirava um cigarro de 1970. Era um hotel tão velho, tão ruim, um carpê. Sério, acho que aquele carpê... Só o fato de você usar o termo carpê em vez de carpete já mostra o tanto que você é internacional e chique, Ju. O carpete, a gente fala isso, o carpete. O carpete era tão nojento, tinha pedaço de unha de 1990 naquele carpete. Cara, eu tava... Sabe aquela brincadeira do o chão é lava? Eu tava brincando disso, mas o chão
chão é unha, de tão nojento que tava. Enfim, olhei, tinha uma banheira pelo menos, falei, cara, sabe do quê? Vou tomar um banheiro, essa banheira nojenta, enchi a banheira. Aí eu fui sair do banheiro e enrosquei minhas costas da torneira. Até hoje tem uma cicatriz nas costas, mas enfim, isso é um detalhe. Aí pensei, pô, $200, né? Vou poder pedir o menu inteiro de comida. Abri o cardápio, era $57 um hambúrguer então era muito caro. $217, ainda paguei $17 por aquela comida ruim. Enfim, no dia seguinte, arrumei minhas malas, eu coloquei um salto alto. Eu nunca viajei de salto, mas eu ia de primeira classe, então não ia fazer sentido. Coloquei uma saia, coloquei uma blusinha fininha, porque eu sabia que eu ia ter uma coberta de boa qualidade. E despachei as minhas malas. E fui lá direto pra minha sala VIP da primeira classe. Cara, eu até comprei um óculos pra poder ir pra primeira classe. Foi muito chique, assim. Cheguei na sala VIP. Sério, pra quem me via andando no aeroporto, só faltou um chapéu e um chihuahua, assim, embaixo do braço. Eu tava me sentindo demais. E primeiro que pra entrar no aeroporto, eu já peguei uma fila, porque a fila da primeira classe deu algum problema no raio-x, eu tive que pegar a fila normal. Eu tava achando um absurdo. Eu de primeira classe pegando a fila normal. No meio da classe comum. Entendeu? Eu era da primeira classe. Enfim, entrei pela fila comum pra área VIP. Cheguei na área VIP, né? Jogando o cabelinho pro lado. Entreguei a minha passagem com muitos sorrisos. Cara, eu só imagino o Jusão na fila mostrando a passagem de 2 em 2 segundos. Should I go with the presents? Eu tava muito querendo fazer isso, mas enfim, já exagerar. Cheguei lá na salinha VIP, a moça olhou pra minha passagem, olhou pra mim e falou: você comprou essa passagem? Eu falei, filha da puta. Caralho. Aí eu, veja bem, veja bem. Não, porque tive um problema com o meu voo ontem, me deram. Ela falou, você sabia que é contra as políticas da empresa a gente dar primeira classe, que você era da classe comum, você vai voltar de classe comum, não importa quanto o voo atrase. Aí eu, como assim? Ela pegou na minha frente, rasgou a passagem na minha frente e me entregou uma passagem normal. Eu de salto alto, saia de colado. Nossa! Sem nada, eu não tinha pegado nada. Eu geralmente levo uma necessaire cheia de coisa. Primeira classe eu tenho necessaire na minha frente. Aí falei, porra, mas é um absurdo, não sei o que. Dei uma brigadinha lá, uma brigada bem feia. E aí as galera começou a rir da minha cara. Porque eles viram que eu não sou uma pessoa que voa de primeira classe. E essa é a minha primeira vez. Enfim, eles riram na minha cara. Inclusive, eu fiz uma reclamação gigante lá, porque eles riram na minha cara. Enfim, voltei. Cara, imagina, chega no lugar e resolve assim, tá ligado que você é pobre, né? Cara, foi exatamente isso, exatamente. Voltei, não, o pior ainda, eu voltei na poltrona do meio, sabe aquela poltrona de 4 do meio? Sei. De 5, eu voltei na poltrona do meio, sem blusa, sem nada. Passando frio, um voo inteiro, não consegui dormir, apertada, chorando. Daí eu fiquei pensando, até hoje, meu maior arrependimento é, por que eu entreguei? Por que eu fui para a área VIP? Era só eu ter embarcado, mas não, precisava comer de graça. Nossa, comer e beber de graça. Tudo que eu preciso. Cara, realmente, eu não sei fingir costume pra coisa de gente chique. E essa foi a minha... Eu passei por isso há 3 semanas, mais ou menos. Te faltou empáfia. Eu sabe, postei tipo assim, em todas as redes sociais que eu iria de primeira classe. A galera riu da minha cara. Depois, gente, lembra aquela primeira classe? Não existe mais. Enfim, foi um dia bom pra quem não gostava de mim. Foi um dia ótimo pras inimigas. As inimigas estavam rindo naquele momento, mas é. Eu tava indo de Brasília pra Cabo Verde, que eu ia servir lá em Cabo Verde, e eu dei um jeito de comprar a passagem passando por Portugal com stopover em Portugal, porque o Mordente tava morando em Portugal. E aí eu ia lá aproveitar pra visitar ele, porque minha missão só começava na segunda-feira, e aí eu consegui uns dias de férias, e aí, tipo assim, saía o mesmo preço a passagem com stopover e sem. Aí eu consegui o maior stopover, que eu acho que era tipo de terça a sábado, né, Mordente, que eu fiquei lá, uma coisa assim. Foi, quarta sábado. Foi quarta sábado. E que era o maior stopover que eu conseguia no mesmo preço e tal, e aí beleza. Falei, pô, vai ser do caralho, vou conhecer a África, que eu sempre quis conhecer e servir lá, vou ver o Mordente, vai ser do caralho. Aí beleza. Aí eu chego lá no aeroporto de Brasília e tal, entrego lá o passaporte, tudo bonitinho e tal. Aí o cara olha assim pra cima pra mim e fala assim, nossa, o senhor é muito alto. Eu falei, dizem.
o senhor quer ir com um pouco mais de conforto? Eu falei, olha, entre conforto e não conforto, aparentemente eu vou aceitar o conforto. Ele falou, não, beleza, então eu vou trocar a sua cadeira pra você ficar na fila da janela de emergência, que o espaço é maior entre as cadeiras, tal. Eu falei, pô, cara, valeu, brigadão e tal. Aí beleza, aí vou eu lá pro aeroporto, pra dentro lá do avião, tal, vou lá e sento. Aí quando eu cheguei, a minha cadeira era a cadeira do meio, do canto da janela de emergência. Então assim, é aquele avião da TAP padrãozão assim, então assim, 3 num canto, 3 no outro e 4 no meio. Aí eu fiquei nessa dos 3 do canto da direita, só que eu fiquei na cadeira do meio. E eu imaginei, tipo assim, porra, deve vir pouca gente aqui. Eis que vem caminhando pelo corredor o César Menotti e Fabiano austríacos. Cara, imagina se toda comida que existisse na Oktoberfest fosse antropomorfizada num casal de gêmeos. É isso. Sacou? Tipo assim, você olha pros caras e eles estão suando Underberg e pato. Sacou? 2 alemão gigantesco de gordo, e muito alto, e muito gordo, e muito branco, e muito rosa, e muito suarento. E com uma camisa muito grudada, sabe? E aí, tipo assim, o cara tava com a camisa do Brasil grudada, que tipo assim, a bandeira do Brasil parecia tipo aqueles memes que fica a testa gigante, o cara falando meio mongol, assim. Que o cara tira foto da TV, assim. É, tipo isso que o cara tira foto da TV. E aí, tipo assim, a bandeira do Brasil, ela tipo, grudou nas tetas do cara e deu tipo uma diagonalizada pra baixo de tanta banha e carne, assim, o cara era muito uma macio. Das estrelas era o mamilo dele. Tipo isso, e a outra dava quase no meio da barriga e ficava, tipo assim, do umbigo pra baixo, ficava aquela sensualidade do homem austríaco. Sabe aquela barriga que dá a volta pra proteger o pênis? É a cabaninha do pênis, é o toldinho do pênis. Exatamente, o toldinho do pênis. Sacou? E aí vieram os irmãos toldo de pênis, sacou? E na hora que eu vi eles caminhando, eu falei assim, cara, eu sou um fudido, né, cara? Eu sou, sabe, tipo assim, você olha pro negócio, toma mais é que tomar no cu. Esses filhos da puta vão sentar cada um do meu lado, quer ver? Dito e feito, senta o Hans e o Franz, cada um do meu lado. Aí, beleza. Aí, eu não tô brincando com vocês, eu fui de Brasília até Lisboa com a perna cruzada, porque não tinha como eu expandir minha perna no meio daquele mar de homens. Cara, é trombose, perigo de trombose, caramba. Não, é tipo isso. Eu não tô brincando com você. De madrugada, quando eles dormiram, eu levantei e fiquei umas 3 horas em pé, porque tava muito mais confortável. Eu não tive que usar coberta em momento nenhum do voo, porque eu tava coberto pelas cabaninhas de pênis de cada um. Aí, beleza. Daí eu falei assim, pô, tá no inferno, né? Senta no colo do capeta. Aí tá, comecei a trocar ideia com os caras. Os caras, gente boa pra caralho, sacou? E aí eu trocando ideia em inglês com os caras, e aí chegou a moça da comida. E eu falei, porra, eu basicamente vou ver esses caras comer e tomar um café depois, porque isso vai ser um espetáculo à parte. Aí ela vai, a moça vê a gente conversando em inglês, começa a trocar ideia em inglês com a gente. Aí, tipo assim, eles servem a primeira, antes dos caras comerem, eles já viraram e perguntam, tem como servir uma segunda bandeja? Os negros não tinham nem comido, sabe? Tipo, os caras eram muito grosseiros. E aí, beleza, cada um pegou 2 bandejas e cada um pegou uma garrafa de vinho. Aí ela entregou pra mim, perguntou o que eu queria lá, tal, eu escolhi qualquer coisa. Aí na hora de pegar o vinho, ela pegou um vinho branco. Aí eu falei, não, eu quero o vinho tinto. Aí nessa hora ela vira pra mim e fala, ué, você fala português? Eu falei, falo. Você é brasileiro? Sou. Ah, não, pra brasileiro e pra português tem o vinho bom, deixa eu ir lá dentro pegar pra você. E nessa hora eu falei assim, caralho, ainda tem um vinho ruim pros estrangeiros, que coisa filha da puta. E aí nessa hora ela voltou com outro vinho, sacou? E eles viraram pra mim e falaram assim, ué, o que aconteceu? Eu falei, não, é porque eu queria o tinto e tal. E aí eu ainda fiquei super constrangido, que como você vira pros caras e explica, não, então, estão te dando a lavagem de estrangeiro maldito. Tô te dando o vinho canção, o vinho sing do Brasil, é um vinho maravilhoso. Um sinuelo, uma tainha pra vocês. E aí, beleza, fui no meio dos dois, foi cabuloso e tal, tranquilo. Cheguei em Portugal.
Aí em Portugal foi do caralho, porque, tipo assim, em Portugal eu fui primeiro pra Coimbra, aí a gente ficou 1 ou 2 dias lá em Coimbra, né, Mortes? Foi tipo isso. E depois a gente voltou pra Lisboa, e em Lisboa a gente teve o nosso mandate dos sonhos. Sim. Que foi um dia todo que a gente passou perto da Torre do Tombo, e no Convento dos Jerônimos, e comendo e passeando e tal, foi um dia lindo. E aí vem a segunda parte da parte bizarra da viagem, que é a viagem de Portugal pra África. Não sei se você já esteve na África, Ju. Não, o único continente que eu não fui ainda. Então, viagens para a África. Aí beleza, chego eu no aeroporto de Lisboa, né, e vou eu ir para a África. Os portões pra África, eles são separados dos restos dos portões, e é um bagulho assim, que tipo, são os resquícios cruéis do colonialismo. À medida que você vai caminhando no aeroporto de Lisboa em direção aos portões pra África, as décadas vão passando na frente dos seus olhos. O aeroporto vai ficando cada vez mais velho e com menos infraestrutura. E no final tem aquele rio de gente, que é gente pra caralho que vai pra África. E aí, tipo assim, o controle de imigração na saída da Europa pra África são, tipo, 2 caras pra 5.000 pessoas. E aí, tipo, eu olhei pra aquilo e falei, caralho, eu vou perder o voo e tal, mas, porra, eu tenho passaporte diplomático e tal, então eu vou passar lá. Aí eu viro pra moça que tava lá, né, tal. Onde que é a fila pra tripulação e passaporte diplomático? Ela virou e falou assim, pra tripulação fica em outro terminal porque ninguém quer passar aqui. Eu falei, ok. que coisa educada e gentil. E pra pessoal diplomático? Não, você vai junto com a galera. Eu falei, porra, fode aí. Se fode aí, maluco. Aí eu basicamente passei 2h40 na maior fila que eu já peguei na minha vida, até que finalmente a gente foi por embarque remoto até um avião que tinha hélices gigantes, e inclusive uma no narizinho, dessas que você bate na ponta. Era um avião da TAP. Não, eu não tô brincando. Esse avião da TAP provavelmente foi batizado por Salazar. Esse avião era de 1960. Dentro do avião, você via a fuselagem do avião, aonde eles iam colocando os rebites. As cadeiras do avião eram de um couro verde, que parecia assim, sabe, fraga esses carros rabo de peixe da década de 50? Era tipo um assento de um rabo de peixe, assim. E aí, beleza, né? E tô falando assim, porra, caralho, que avião fudido e tal, beleza, mas vamos pra praia. Aí peguei o avião pra ir pra praia, bonitinho. Na hora que tá mais ou menos, faltando, sei lá, tipo, 50 minutos, 1 hora pra chegar em praia, eles vão e dão um aviso. Gostaríamos de informar que sobre o arquipélago do Cabo Verde se formam as tempestades tropicais mais fortes do mundo. A descida será... como é que foi que eles falaram? Gente, a descida será turbulenta. A descida será turbulenta é o maior understatement que eu ouvi na minha vida. Eu vi este avião cuspir 3 pregos só no lugar que eu tava olhando pro rebite. É tipo o negócio do palhaço na asa, tá ligado? Sim, o avião desce tremendo e trepidando, e você vê os pregos rodando ao contrário e começando a cair. Eu falei assim, caralho, eu morri, né? Ainda vou morrer num acidente aéreo na África, que vai dar um trampo do caralho pra minha família, que merda. Aí beleza, cheguei no aeroporto e falei assim, não, agora finalmente vai ser ótimo, vai estar todo mundo do Itamaraty me esperando. Aí vem o pequeno detalhe, como eu saí de Lisboa no sábado pra chegar lá no domingo e não ter que chegar e trabalhar de uma vez, ter um dia pra descansar, o pessoal do Itamaraty esqueceu de avisar na embaixada que eu ia chegar no domingo e só avisaram que a minha missão começava na segunda. Então, ninguém foi me buscar no aeroporto. Aí eu cheguei... Não, chega eu no aeroporto, né, de Cabo Verde. Você imagina eu no aeroporto de Cabo Verde sumindo no meio da multidão, né? Eu cheguei no aeroporto de Cabo Verde, passei pela alfândega, tranquilo. Na hora que eu saí, os caras, quer um táxi e tal? Eu falei, não precisa não, o pessoal vai vir me buscar. Aí eu, tipo assim, meia hora já que eu tô nessa porta, ninguém vem me buscar, o pessoal deve estar ali no hall, né? Vou pro hall do aeroporto.
O aeroporto de praia em Cabo Verde, ele é tipo assim, ele é tão grande quanto o aeroporto de Vitória no Espírito Santo. É um aeroporto bem pequeno, assim. Se bem que o de Vitória já melhorou muito. Ele era tão grande quanto o aeroporto de Vitória era, sei lá, no começo da década de 2000, assim. Ele é um aeroporto minúsculo. Não tem quase nada. Tem um lugar que é um bar/lanchonete, assim, e umas cadeiras, e é isso. Eu era... ele é uma rodoviária. Era rodoviário o aeroporto. E assim, eu era o cara branco de terno de 2 metros, cheio de mala, e todo mundo, assim, me olhando como se eu fosse um demônio que vinha recolonizar Cabo Verde. E aí eu cheguei no domingo de manhã, ninguém me buscou, liguei pro plantão consular, ninguém tava no plantão consular, e o dia foi passando. Resultado, eu morei 24 horas no aeroporto de Cabo Verde. Porque eu morei no aeroporto de domingo a hora que eu cheguei, até segunda-feira de manhã, 24 horas depois, quando a embaixada abriu, e eu liguei pra embaixada, e o povo falou assim, ué, João, já chegou? E eu falei, eu cheguei ontem. Mas você não tinha hotel, não tinha nada? Então, eu ia ficar na residência oficial, eu ia ficar num pedaço da residência da embaixadora. E aí, como eu ia chegar e o povo ia me buscar, eu não peguei o endereço. E eu não ia chegar de táxi na residência da embaixada de noite sem conhecer ninguém, entendeu? E eu tava achando que eles iam me buscar em algum momento. Só que aí as horas foram se passando. E aí no começo todo mundo tinha muito medo de mim, porque onde eu passava as pessoas meio que afastavam, ninguém conversava comigo, eu tentava conversar com as pessoas e elas me ignoravam. Até que depois que eu tava tipo quase 10 horas lá, eu finalmente consegui fazer amizade com o pessoal da limpeza, eles me deixaram tomar banho no banheiro da limpeza do aeroporto. Cara, você viveu a seu próprio remake de O Terminal. Exatamente. É uma homenagem minha ao episódio. Olha, e aí, não tipo tem uma assim, história dessa. literalmente, depois de 24 horas, eles me buscaram. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá na casa, a embaixadora ainda não tinha descido pra embaixada e tal. Ela me recebeu, super gentil e tal. Aí ela falou assim, João, você só não vai reparar que eu não tive muito tempo de limpar o lugar aonde você vai ficar. Eu falei, não, tranquilo, embaixadora, não tem problema. Onde que eu vou ficar? Você vai ficar na edícula. Aí eu fiquei eu e 2.500 orquídeas. Que lindo. Literalmente, eu morava, tipo assim, tinha um lugar gigante, cheio de orquídeas, e aí tinha uma escadinha pro segundo andar. No segundo andar tinha a minha cama, mais um rio de orquídeas e uma televisão que passava Rodrigo Faro com o melhor do Brasil na Record África 24 horas por dia. Cara, pra você foi peculiar, mas isso daria um Airbnb diferentoso. Não, dava sim. Casa na árvore, não sei o que, casa da orquídea, experiência incrível. Não, mas assim, foi uma experiência incrível, foi do caralho, amo Cabo Verde, morro de vontade de voltar, mas a chegada em particular foi muito paia. Morte, você falou que você tinha um caso, cara, eu vou te deixar contar e depois eu quero contar a minha volta de Cabo Verde, que é pior do que a ida. Não, cara, o meu eu tinha 18 anos e aí eu tava em Ipatinga e, assim, como alguém que mal e mal conhecia a própria cidade, eu fui, né, pra lá, passei uns dias lá e aí, beleza, vamos voltar e tal. Aí tinha um brother que tinha carro, juntou todo mundo, a gente vai junto, chega um pouquinho antes e tal, para lá um tempo e tal, e aí todo mundo despede de você e você volta pra BH. Falei, show, me parece uma ótima ideia. E aí a gente chegou lá, eu não vou lembrar exatamente o horário do ônibus, mas era assim... Era no começo do dia, assim, no final da manhã, vamos dizer assim, pra eu chegar lá, tipo, de tarde. Assim, tudo aconteceria com o sol ainda, né, esplendoroso no céu, enfim. E já tinha combinado com a minha mãe me pegar na rodoviária e ficar tudo bem. Eventualmente, eu fui entrar no ônibus, peguei minha passagem, tô subindo, assim, aí, antes de eu encontrar meu assento, o cara volta, não, peraí. Eu vejo que tem alguém sentado, aí eu vejo o motorista, né? Eu viro pra trás, o motorista ou o assistente lá vem atrás de mim. Fala, cara, seu ônibus já saiu. Aí eu, quê? aí eu... Desculpa, desculpa, fera, da onde ele conheço? E aí o cara falou, não, tipo, já saiu, você pegou de 6, você falou, tô falando 6, enfim, eu ia chegar num horário super decente, e o fato é que eu perdi por 5 minutos, eu falei, mas peraí, então você sai ônibus daqui pra BH, tipo, de 5 em 5 minutos, o cara, sim?
Tipo, é super normal isso. Eu falei, não, fudeu, o que eu faço? Até falou, cara, o melhor que eu posso fazer pra você é você ir em pé aqui, porque esse ônibus que saiu antes da gente, ele vai parar numa outra rodoviária e a gente vai passar desse ônibus durante um pedaço da viagem. Então a gente consegue te deixar um pouquinho à frente desse ônibus e tentar pegar ele no caminho. Aí eu falei, olhei pra todo mundo assim, aí todo mundo olhou pra mim com uma cara tipo assim, cara, você não tem onde dormir mais. Tipo, você já ficou mais tempo do que você precisava aqui e tal. Entra no ônibus e vai embora. Aí eu, tipo assim, porra, beleza, entrei no busão, fui em pé, desci numa rodoviária, francamente, eu não sei onde eu tava, eu não sei pra que lado que eu fui, depois de muitos anos, olhei no Google o que ficava perto de Ipatinga, então, assim, tem várias opções de onde eu poderia estar. Pode ter estado, né? Eu posso ter estado, porque conforme cada horário, igual realmente ônibus urbano, né, intramunicipal, que dependendo do horário, tipo assim, esse aqui não vai parar em ponto nenhum em tal avenida, esse aqui passa direto, esse aqui para em todos, então tem essa diferença lá também. Eu sei que eu fui parar num lugar e felizmente tinha um pouquinho a mais dinheiro do que eu esperava que eu fosse ter, então já não tava tipo assim, não, ok, na pior das hipóteses, eu durmo aqui, amanhã eu pergunto onde eu tô, e aí eu ligo pra minha mãe e peço pra ela me buscar, basicamente. Oh, mãe, vem me buscar. Mãe, me busca, onde que você tá, meu filho? São João do Miriti. Bom Jesus do Galho. E aí, aí o fato é que eu cheguei lá, nessa outra rodoviária, já tava escurecendo. Eu acho que o rolê que eu tava falando que era de dia, mas a maior parte da ação aconteceu depois que o sol se pôs. E o fato é que o sol se pôs, eu ainda tava nessa rodoviária, minúscula também, era praticamente uma garagem, e sentei lá um tempo, fiquei pensando o que eu ia fazer. Bom, deixa eu aproveitar enquanto tá vazio, não tem nenhum ônibus nem nada aqui, e eu vou pegar todo mundo desocupado, vou poder perguntar tudo que eu puder. E aí fui atrás do pessoal da Gontijo, Paulo. Eu ia vontade de Gontijo, vamos ver o que a Gontijo pode fazer por mim aqui. Eu já tô imaginando o cara da Gontijo rasgando sua passagem igual da Jusão. Cara, aí perguntei no guichê e tal, aí o cara falou, o negócio é o seguinte, a gente tem um outro ônibus aqui e tal, e ele vai sair daqui... 3 dias? Não, tipo assim, ele sai daqui hoje, mas você meio que vai chegar em Belo Horizonte lá pra 00:45, 1h da manhã. Aí eu parei e disse, bom, eu imaginei que ia ser bem mais tarde, eu imaginei que eu ia ter que gastar pra dormir numa birosca qualquer, se bobear embaixo de algum ônibus aqui. Mas se eu vou gastar pra chegar em BH, pelo menos, o horário já não fica tão... já não pesa tanto. Comprei essa passagem. Aí eu falei, bom, beleza, agora eu acho que é hora de ligar pra minha mãe, porque daqui a pouco dá a hora dela sair de casa pra me pegar na rodoviária. Então acho que agora eu posso falar que eu vacilei, mas tá tudo sob controle. Aí eu fui, e nesse timing perfeito, consegui pegar minha mãe, tipo, 10 minutos antes de sair de casa. Ela atendeu e tava, mãe, beleza? Então, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Ela, tá, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que eu sou seu filhinho fofinho que te ama muito. E a má notícia é que o ônibus pro qual você ia sair pra me pegar não é o ônibus que eu vou estar. O ônibus que eu vou estar, ele vai chegar por volta de 1h da manhã na garagem da Gontijo. Caralho! A garagem da Gontijo é muito longe, velho. Lá no Engenho Nogueira, que, por sinal, é mais perto do que o centro da cidade. Então, olha aí, mais uma boa notícia de bônus. Se a gente morasse no Santo Antônio, ia ser péssimo. Mas não, a gente tá na Pampulha, a gente consegue atravessar um pedacinho do Mineirão, a gente chega lá. Aí minha mãe fala, cara, tipo assim, minha mãe nunca gritou comigo no telefone. Tipo assim, ela já gritou comigo várias vezes ao vivo, a distância. Eu tive algumas dessas, então. Pois a distância e tudo mais, mas nunca por telefone. Nesse dia, pelo fato de ter um histórico de decibéis mais baixo, qualquer 0,1 a mais faz diferença. E eu senti subir uns bons 2 decibéis. Sem trocar o tom, mas tipo assim... Cara, eu só imagino sua mãe ficando puta acendendo um cigarro, cara. Eu consigo ver a cena na minha frente, cara. Tipo, sabe ator e atriz de teatro pra falar no palco, tem que impostar a voz. Então assim, você não tá gritando, você só tá, tipo, canalizando a sua musculatura vocal
de forma que sua voz saia comprimida e focada pra física tomar conta do resto. Foi basicamente isso que minha mãe fez. E falou, não, beleza, então, eu vou ver se eu te pego lá. Eu vou ver e falo. Vou ver e te falo. Tipo assim... Eu vou ver se eu te pego lá. Eu sei onde é. Eu sei muito bem onde é. Você tá perto da 11 mil, tá suave. Eu acho que não tem problema você voltar a pé de manhã. Se qualquer coisa, você vai dormir lá. Mas beleza, pode vir. Então, se tá tudo sob controle, já comprou. Eu falei, beleza, vou embarcar daqui a pouquinho. Fiquei um tempo lá e tal, sentado, cara. Momentos, né? Cenas de alegria imensa numa rodoviária minúscula, sentado. Gastei meu último centavo pra comer um Cheetos. Tô lá, tipo, com a mão laranja, esperando o ônibus chegar. Beleza, o ônibus chegou. Eu entreguei minha passagem e tal, aí o cara me entregou, aí eu falei, deixa eu ver onde que eu vou sentar, que eu nem olhei isso, nem pensei. Na hora que eu olhei, não tinha nada escrito onde eu ia sentar na passagem. Aí eu voltei no cara e falei, cara, o assento é onde? Ele falou, cara, escolhe aí. Eu falei, show de bola, cara. Fui lá, escolhi um assento de janela e tal, pra dormir. Apesar de eu ser pequeno e caber na maior parte dos assentos de transportes coletivos, eu tenho uma dificuldade horrenda pra conseguir dormir, porque, tipo, meu joelho, tipo assim, entendeu? Meu joelho me azeda. Não chega a doer, mas me azeda. E aí eu falei, bom, vou ficar no cantinho, já tô cansado, acho que vou dormir suave até o final da viagem, então vai estar tudo bem. E aí deitei, aí, cara, comecei a cochilar. Aí eu acordei, né, saí do sono pra vigília, quando eu comecei a escutar o pessoal chegar, e aí esse barulho, do mesmo jeito que os decibéis da minha mãe foram aumentando de forma perceptível, porque era num tom muito brando antes, eu notei que, assim, de repente, tipo assim, isso não é o barulho de um ônibus que atingiu a capacidade máxima, isso é o barulho de um ônibus que tá resgatando gente de outro ônibus que virou no rio, sacou? Tipo, esse barulho tá muito intenso. Aí eu abri o olho, cara, e era tipo assim, realmente era o zóio vermelho, sacou? Era o último da madrugada, quem pegar, pegou, e foda-se, vai descer na garagem e pau no seu cu. Ou seja, que bom que eles têm isso, mas o fato é que eu fui, felizmente, sendo muito pequeno, eu pude oferecer espaço bastante pro maluco que tava do meu lado, com caixas de, cara, eu nem sei o que, eu sei que eu senti o cheiro de muita coisa, eu senti cheiro de comida, eu senti cheiro de animais selvagens que podem ou não estar vivos. Você sentiu o cheiro de Cheetos que não era mais o meu. E, cara, fui, tipo, nessa montoeira louca e comecei a rir pra mim mesmo, cara. Que eu falei, velho, eu não tô acreditando que eu... Tipo assim, eu não tô acreditando que eu consegui me virar nessa. Tipo assim, eu fiquei muito... Eu realmente me saudei a mim mesmo no âmago de minha alma. Eu falei, cara, que bom que eu consegui sair dessa, porque eu tenho certeza que aquela rodoviária fica pior. A cada quilômetro que a gente sai daqui, aquela rodoviária fica pior. Ter ficado lá ia ser pior. Então, tudo bem. Viajei. Esse ônibus conseguiu parar em... Cara, se eu não me engano, eu até de cabeça eu não tenho muita boa memória pra saber em relação ao lado, né, o local do mapa de Minas Gerais eu tava. Mas eu tenho quase certeza que eu fui no Triângulo Mineiro, eu visitei o Vale do Jequitinhonha, fui Montes Claros, Maria da Fé, sacou? Eu tenho certeza, porque esse ônibus parou, cara, esse ônibus parou literalmente a cada 100 metros ele parava e entrava mais gente. E mal saía ninguém. Eventualmente acordei e cheguei na garagem da Gontijo e minha mãe já tava lá. Cara. Minha mãe já tava lá. Ela chegou antes. Aí, tipo, eu tava arregaçado, cara. Tipo assim, o assento do ônibus é até mais de boa do que o assento do avião, né? Só que assim, eu realmente fui espremido. Além de ser pequeno, eu ainda fui espremido. Então assim, eu saí completamente arregaçado. Minha mãe conseguiu cochilar antes, sacou? Tomou um banho. Meio que deu uma despertada na madrugada. Falou, não, eu consigo chegar centrada, sacou? Ele que se foda. E eu cheguei, cara, eu tava completamente arregaçado. Aí entrei no carro e tal, e tipo assim, a coisa que eu mais queria fazer era rir, cara, porque eu tava doido pra rir, aí eu tentando não rir e tal, tipo assim, foi mal e tal, foi realmente por coisa de 5 minutos, falou, porra, tal, não sei o que, aí foi um pedaço do caminho, tipo assim, passagem fala 6 horas, tem que estar lá 6 horas, porra, não sei o que, 5 minutos, a Gontijo vai parar 5 minutos, e a princesa esqueceu de dar um beijinho de ir embora e tal, não sei o que, não sei o que, babá, tipo assim, rezedou muito, eu fiquei calado. Aí eu fiquei calado. Eu quase caí aqui agora.
último terço do caminho, assim, ela começou a rir pra caralho e tal, que falou, caralho, você é um idiota, velho. Eu tô feliz que você conseguiu se virar, saco? Foi realmente, tipo assim, o que validou a minha experiência foi isso. Porque eu realmente tava orgulhoso de ter conseguido me virar. Falei, não, pelo menos tô voltando pra casa. Se eu tiver que dormir na garagem da Gontijo, eu pelo menos tô em Belo Horizonte, sabe? Então tá fácil. E eu consegui isso. Então, o enterro já tá mais fácil, né, cara? Tipo assim, não vai ter e não vai ter burocracia, tá suave. E minha mãe, na hora que ela virou, falou, cara, eu tô feliz que, tipo, na hora que você ligou, pouco antes de eu sair, eu falei, cara, o ônibus quebrou, deu uma merda e tal, vamos ver o que é. Você falou que você tinha perdido, eu falei, não, esse filho da puta vai dormir na rodoviária no meio do nada. E eu vou ter que buscar ele. Assim, na casa do caralho, né, velho? 1 bilhão de quilômetros. E ela ficou feliz que eu consegui me virar, então assim, isso validou a minha experiência. Fenomenal, velho. Esse é o meu caso. Fantástico. Jusão, você quer contar mais um ou eu posso emendar um lindo caso de ônibus também, em homenagem ao Mordente, cara? Emenda o caso de ônibus, emenda. O caso de ônibus é um negócio maravilhoso, porque eu acho que ele multiplica a experiência, mais do que avião. Avião não tem graça. O busão, a mistura de pessoas, de experiências, deixa qualquer caso muito mais rico. Eu já virei fã da sua mãe, inclusive. O tempo influi nisso, porque você normalmente, né, claro que voos internacionais vão durar muito mais. Em geral, uma viagem simples no ônibus vai te dar um tempo maior ali pra você realmente viver uma experiência mais intensa e mais pra ficar acadêmico, mais sinestésica. Cara, eu quero falar de uma experiência extremamente sinestésica, cara. Ok. Olha só que coisa linda, cara. Como todo mundo sabe, eu sou de Pompéu, no interior de Minas Gerais, né? E a gente tem a nossa querida viação sertaneja, que é o Catajeca, que nos leva de Pompéu até as beiras da civilização. É o nome que eu já vi, cara. Catajeca. Catajeca. Não, e a gente chama o ônibus de Catajeca, sacou? E aí, tipo assim, é o ônibus que sai de Pompéu. E aí, tipo assim, saindo de Pompéu, você tem, tipo, 2 ou 3 ônibus só por dia. E aí você tem o horário do Catajeca, que é no final da tarde, que vai literalmente catando todo mundo e pingando em todas as pinguelas que existem entre Pompéu e Belo Horizonte. Um belo dia, por alguma cargas d'água, na época eu ainda era o feliz proprietário do meu escortão vermelho, o Mordente já teve o prazer de andar muitas vezes comigo nele. Excelente veículo, péssimo motorista. Rapaz. E ele tinha dado pau e tinha quebrado o leque, porque o leque de escorte era feito na Argentina, o escorte, então assim, as estradas de lá eram melhores que as nossas, e aí qualquer buraco que passava, ele quebrava a suspensão inteira, e eu tava sem carro, aí eu deixei o carro consertando em Pompéu, que era muito mais barato, eu era universitário fudido, e voltei pra Belo Horizonte de busão, aí voltei no Catajeca. Aí beleza, 6 horas da tarde, domingueira, voltando assim e tal. Normalmente, o Catajeca de domingo, 6 horas da tarde, ele é bem mais tranquilo, porque às vezes o pessoal que vem pra resolver alguma coisa na segunda, vem resolver na parte da tarde, vem no da segunda, 6 horas da manhã, que é o lotadão. Aí eu falei, não, vou no de domingo, tranquilo, chego lá à noite, de boa, pego o busão da rodoviária pra minha casa, era pertinho e tal. Entrei. Aí tô eu lá, tipo assim, eu já entro e já vou direto lá pro fundo, porque o ônibus, apesar de eu ser grande, o ônibus e o ônibus ser mais confortável, quando tem ônibus que tem aquela última poltrona do fundo, ela é toda reta, que tem 5 lugares em vez de 4, né? Eu gosto de sentar naquele do meio, porque aí minha perna não fica presa. Sim. Aí beleza, aí entrei naquele ônibus e tal, e aí foi entrando a galera foi enchendo o ônibus e tal, na hora que o ônibus tava quase saindo, cara, e tava faltando, tipo, uns 10, 15 lugares lá no fundo. E eu falando assim, caralho, esse ônibus tá muito vazio hoje, que ótimo, eu vou poder levantar o braço das 2 poltronas da diagonal, colocar uma perna em cada, sacou? Vai ser lindo, eu vou ir deitadão igual um pachá e tal. Velho, de repente eu ouço um barulho vindo de fora, que é literalmente uma banda de fanfarra, a galera tocando, tipo, tocando surdo, pandeiro, cavaquinho, caralho, A4, e a galera toda assim, vamos pro puteiro, E eu ouvindo aquilo lá, eu falei assim, por favor, não seja aqui, por favor, não seja aqui. E aí sobe a galera, né, com a fanfarra toda, vamos pro puteiro, não sei o que. E aí começa a sentar a galera toda do vamos pro puteiro do meu lado. Aí beleza, cara, eu sozinho no meio de 14, e aí tipo assim, literalmente, cara, 14 trabalhadores de fazenda, galera com calça jeans surradona com fivelão, tá ligado? Aquele cinto de fivelão assim,
cowboyzão mesmo, sacou? Só os cowboy, só os boy rural, assim. E aí, os boy rural todos, vamos pro puteiro, tal. E aí os caras cantando lá, eu falei assim, pô, galera, que música que é essa aí e tal? Que rolê que é esse aí? Ele falou, não, cara, é porque a gente vai pro puteiro mesmo. Eu falei, o quê? Aí ele falou, não. Nossa, que música local é essa? Que música que é essa? Que vocês estão cantando pro puteiro e tal, não sei o quê. Eu falei, não, os caras falaram, não, é porque a gente vai de galera pro puteiro mesmo. Eu falei, tá, que bacana, sacou? E aí, velho, eu virei pros caras e falei, mas como assim, cara? Ele falou, não, é porque tá inaugurando um puteiro hoje em Sete Lagoas, aí nós vamos até Sete Lagoas e tal, pra ir no puteiro, vai ser do caralho. Inclusive, a gente já tá levando 3 tonel de pinga aí embaixo no busão, vai ser do caralho, não sei o quê. Eu falei, porra, cara, que rolê, hein, cara? E ele falou, não, você não sabe do melhor, o Marcão tá chegando aí. Eu ok, e tal. Ô, velho, nessa hora, entra um maluco segurando um saco de estopa, fedendo pra caralho e manchado de sangue. E ele vira pra galera e fala, galera, matei o bode! Os caras iam pro puteiro fazer uma buchada no puteiro e tomar pinga. Cara, que rolê. E os caras estavam levando o bode pro puteiro. Mas aí eu tenho uma pergunta pra você, cara. Por que você tá em Belo Horizonte agora e não ficou nesse... Por que eu não fui pro puteiro? Ficou... Não, a história fica melhor ainda, espera. Aí tô eu, Marcão, mais os outros 14 boy rural. O bode que tava semi-limpo, fedendo pra caralho dentro do ônibus. Você sabe o tanto que Pompéu é quente? Sim. Pra quem não conhece, cara, Pompéu é da região onde foi escrito Grande Sertão Veredas. É quente pra caralho. É quente pra caralho. E é óbvio que o especial Pé de Bois, né, que é o nosso querido Catajeca, sabe aquelas janelas antigas que só abre tipo 3 centímetros? Não vou nem comentar que não tem ar-condicionado. Tipo, a janela não abre direito, sacou? E aí tava fedendo pra caralho, e a galera já tava muito na manguaça, e tocando a fanfarra muito alta, e falando de puta o tempo inteiro e tal. E aí o Catajeca vai, e aí vai descendo as pessoas e vão entrando as pessoas. Aí tranquilo. De Pompéu até chegar na BR-040 são 45 quilômetros. Nesses 45 quilômetros, lá mais ou menos uns 30 quilômetros na frente, tem Angueretá. Angueretá é um vilarejo que, tipo assim, você passa por Angueretá, você não acredita que ninguém mora ali, porque em Angueretá tem literalmente um lugar que vende hambúrguer, uma casa de material de construção e 4 casebres. Só que pro fundo tem as coisas. E aí, beleza, tal, foi chegando perto de Angueretá, tava extasiando. Quando tava chegando perto de Angueretá, a galera vira e fala assim, aê, caralho, chegou, tal, os caras comemorando pra caralho. Eu falei, mas o puteiro não era em Sete Lagoas? Ele falou, não, agora nós vamos pegar as putas. Eles estavam abrindo puteiro em Sete Lagoas. É tipo isso, sabe? Era basicamente a grande festa de abertura do puteiro. Empreendimento coletivo dos caras, eles abriram uma startup. Exatamente, essa startup disruptiva que eles estavam abrindo. Era o seguinte, teve uma... Aí obviamente eu fui me informar da história, né? Teve uma pequena confusão numa carvoaria que tinha o seu próprio puteiro interno. Ok. Que ficava perto de Felizlândia. Que startup. Aí tipo... Aí o que aconteceu? Num momento de bebedeira, os jovens acabaram discutindo na carvoaria e um dos jovens morreu com 200 facadas. Caralho, velho. Aí as putas que estavam nesse puteiro dessa carvoaria decidiram que elas iam sair da carvoaria. E esses caras, leia-se o Marcão, tinham um lugar que era uma antiga oficina lá em Sete Lagoas, que ele tava com ela parada, ele decidiu transformar a oficina num puteiro. E essa ia ser a grande festa de abertura do puteiro. Então ele pagou... Eu tinha falado brincando, pô. E aí ele pagou o transporte das meninas da carvoaria até Angueretá. E assim, ele, entre aspas, fretou o ônibus, sacou? Ele comprou os negócios e falou assim, o pessoal vai descendo, é isso aí.
E aí, cara, entraram as putas em Angueretá. E elas, quando subiram, elas já levaram não cabia, tinha outras coisas que já tava lá no bagageiro, então elas subiram com mais pinga ainda. E aí, basicamente, os caras começaram a beber pra caralho e cantar com as putas, e, tipo, tava uma loucura de puteiro, e, tipo, vai ser do caralho, e tem o bode, não sei o que. E aí, basicamente, os negros foram até Sete Lagoas. Em Sete Lagoas desceu todo mundo, o Marcão, o bode, umas 7 putas e uns 15 negros. E aí eu fui literalmente rindo de Sete Lagoas até Belo Horizonte, cara. Esse é um dos lindos casos da aviação sertaneja, cara. Cara, é tão absurdo que eu acho que você nem teria criatividade pra inventar tudo isso. Uma história tão absurda que você não sabe qual que é o ápice da história. A história toda é um ápice completo. Sim. Já nasceu pronta direto da testa de Zeus. Todas as punchlines e ápices possíveis. Não, as minhas histórias de ônibus são todas meio nojentas. Eu morava em Itajaí, né, fazia faculdade lá, Santa Catarina, e aí 2 vezes por mês eu pegava um ônibus de 3 horas e ia pra minha cidade, que é Mafra. Só que pra isso eu tinha que subir uma serra. Itajaí era praia, Mafra era Planalto Norte, 1000 metros acima do mar. E aí teve uma fatídica vez que a galera entrou no ônibus, era um domingo, era uma sexta-feira à noite, e a galera comeu pra caramba ali na rodoviária, né, comida gostosa de rodoviária. Eu só de olho, eram 3 jovens que estavam ali comendo na rodoviária. Eu falei, vai dar merda. Jovem vai dar merda. Eu também era jovem, mas eu tava sozinha. Jovem junto faz merda. E aí, beleza, o busão indo, não sei o que, e os dois sentaram 2 atrás de mim e um atrás desses caras. E eu só escutei a menina falar assim, não tô passando muito bem. Eu falei, e aí, beleza, segue o busão, a menina, não tô bem, pega uma água gelada pra mim. Eu falei, mano, eu quero mudar daqui, mas o busão tava cheio. Eis que no momento da serra, na segunda curva da serra, aquela menina vomita. E ela vomita um negócio líquido, mas com pedaços de coisas que eu não consigo identificar, um dogão talvez, um resto de Coca-Cola, aquela água congelada que ela tomou, e era um vômito líquido. Então a cada curva que o busão fazia, o vômito escorria pro lado. E a galera só levantava o pezinho. Você sabe como sua mãe vai passar pano? A galera levantava o pezinho. E na outra curva, e o vômito ia pro outro lado. E aí, o vômito meio que ia pintando, fazendo uma obra de arte, de acordo com as coisas que o busão fazia. E, cara, e o cheiro daquilo, cheiro. Aí uma outra menina do fundo vomitou também. Nossa, desesperador. Eu sei que a gente chegou na primeira cidade depois da serra, eles tiveram que chamar outro busão para buscar a gente. Tão nojento. Caralho, a mina é tipo reptile, dissolveu o busão. Eu não sei se foi uma obra de arte, o que foi, mas realmente, assim, cada curva que o busão fez, ele corria pra um lado, corria pro outro, ia pra trás, pra frente. Tinha uma hora que você não tinha mais o que fazer, que realmente tiveram que trocar o busão. Não era um paninho que ia resolver, era realmente trocar o busão inteiro. E desde então, toda vez que eu entro num ônibus, por 1 milissegundo vem um cheirinho daquele dia. Mas nossa. Cheiro de vômito no banheiro, né? Mil desculpas aí pela... Nossa, só de imaginar. Já que o Mordete já tá nessa vibe, eu vou emendar com um caso muito bom. E quem me contou esse caso foi a minha mãe, cara, que não aconteceu comigo, aconteceu com a colega de trabalho dela, porque a colega de trabalho dela tava contando no serviço. A história é o seguinte: existia uma jovem que estava apaixonada por um jovem, e esses 2 jovens iam ir numa excursão da escola pra Ouro Preto, que é uma coisa super comum aqui em Minas Gerais. Né? Tipo assim, todo mundo que já estudou em Belo Horizonte, em algum momento ou já foi pra Congonhas do Campo, ou pra São João del Rei, ou pra Ouro Preto ver museu, Mariana, essas coisas assim, ver igreja e ver museu. E Tiradentes, obrigado. E aí, tipo assim, beleza. Aí, qual que foi a brilhante ideia dessa jovem? Ela falou assim, já que eu quero, né, mostrar pra ele o meu interesse físico, eu tenho que me vestir diferente com algo que não seja o uniforme da escola, pra que ele me note nesse dia. Aí ela teve a brilhante ideia de colocar um macacão, porque nada grita sensualidade como um macacão. Né, tipo assim, aparentemente ela estava tentando conquistar um jardineiro na Alemanha em 1950, sacou?
E aí, tadinha, cara, eu conto isso hoje, mas hoje eu sou pai, cara, eu sinto dó, saco? Porque a história vai ficar muito triste. E aí ela resolveu pôr o macacão. E aí, beleza, no dia lá de ir pra viagem, ela pôs o macacão, foi pra lá, e aí ela tava super nervosa, né, por causa desse momento que eles teriam fora da escola, que ela podia, né, finalmente tentar dar uma indicação, chegar, sei lá o que ela ia tentar. E ela ficou muito nervosa, e pra quem não sabe, a descida pra Ouro Preto tem uma hora que ela basicamente é uma descida em espiral, com umas curvas muito cabulosas, que você basicamente vê a placa do ônibus a cada curva. E aí nessa descida, ela começou a se sentir mal, que ela tava nervosa, aquela situação toda ali, e ela decidiu sair correndo para o banheiro. Aí, tipo assim, uma excursão de colégio, alguém começa uma curva forte, alguém sai correndo pro banheiro desesperado, gente na idade, né, de segundo grau é um povo do coração muito bom, né? Sim. Aí todo mundo já começou a gritar e aloprar a menina, e gritar, vai vomitar, vai vomitar, vai vomitar, e gritando e tal. E a menina trancada no banheiro. Aí isso é o relato da tia da menina pra minha mãe. Aí ela falou que quando ela entrou no banheiro, na verdade ela não estava passando mal por cima, ela estava passando mal por baixo. Ô, louco. E aí ela tentou tirar o macacão, só que tava difícil nas curvas de tirar o macacão. E aí meio que ela se cagou inteira no macacão e ela não conseguiu tirar o macacão. E ela tava desesperada tentando tirar o macacão e fazendo força e cagando no macacão. Desculpa. E aí ela tava toda cagada de macacão. E todo mundo gritando lá, falando, vai vomitar, vai vomitar. E aí, velho, numa das curvas, ela meio que a curva foi contrária ao assento que ela tava tentando levantar. Na hora que ela levantou na curva, ela foi em direção à porta, bateu na porta, a porta abriu, ela finalmente conseguiu tirar o macacão, e aí ela meio que caiu no corredor, abrindo a parte da frente do macacão e começou a voar bosta de dentro. Cara! E aí ela meio que caiu numa pilha de bosta e levantou sem macacão, então ela tava meio que só de sutiã com a blusinha transparente assim e tal, e aí ela tava com um macacão no chão, toda cagada, e jogou bosta numa galera. Bem feito pra eles também. E aí, velho, basicamente eles tiveram que parar a viagem, dar meia volta e voltar pra Belo Horizonte, parar num posto, limpar com o que desce. Ninguém tinha levado roupa porque ia ser bate-volta, sacou? Sim. E aí ficou a galera toda cagada, o ônibus todo cagado, e essa menina mudou, cara. A tia dela tava contando pra minha mãe, porque a menina ficou tão traumatizada com o rolê que ela pediu pros pais pra mudar de escola e tal, e aí os pais mudaram ela de escola, sacou? Ela teve que mudar por causa do rolê, cara, mas esse foi o rolê mais cabuloso de todos, cara. Ela cagou no macacão e a bosta saiu por cima, cara. Porque quando ela foi atirada pra fora, sacou? A bosta saiu pelo peito do macacão, assim, que ela conseguiu abrir o peito. Então, todo mundo gritando, vai vomitar. De repente, abre a porta, aparece um projétil humano voando, soltando bosta. Gente, isso é pior do que vazar nude, quase. Meu Deus do céu. Eu tô muito chocada, porque primeiro, eu sou mulher, eu uso macacão, eu sei qual é a tristeza do macacão, mas o esquema é usar macacão curto e só dar aquela coisadinha pro lado, aí você não precisa tirar o macacão inteiro, entendeu? Imaginem aí, exatamente aí que você tem que fazer, mas porra, pra fazer cocô. Nossa, mano, eu fico imaginando, sabe aquelas roupas de astronauta que os caras entram numa parada de água, só que dela era de cocô. É tipo isso. É tipo isso. Sabe? Eu tenho muita dó dessa menina e eu tô muito constrangido de ter rido, porque o caso é horrível, mas assim, esse caso é muito cabuloso. E eu fiquei com muita dó dela. Ai, gente, sério, eu acho que meio que acabou todo o clima de contar, acho que é melhor a gente terminar por aqui. Mas vamos fazer um bate-volta, cada um conta uma historinha de 30 segundos e é isso aí. Não, fechou. Por mim, fechou, então. Pode. Quem quer? Tá, cara, eu uma vez peguei um avião agora, nossa, não, alguém conta, eu tô confundindo os lugares, desculpa, eu tô cruzando duas histórias, alguém conta enquanto eu penso. Eu vou contar uma ligeira, então, que é uma história bonita, uma história de amor, que é a história de eu voltando de Cabo Verde pra comprar os whiskies do meu casamento. Quando eu voltei de Cabo Verde, eu e a Nayara, a gente já tava noiva há um ano, já tava com a data
data do casamento marcada, e inclusive eu chegava, tipo assim, no Brasil 5, 6 dias antes de eu casar. Aí o que a gente pensou? Porra, vamos comprar as bebidas aqui no Brasil, né, tipo cerveja, esse tipo de coisa, mas vamos comprar o uísque que é mais caro no Duty Free, que vai ser muito mais barato, nós vamos economizar uma grana do caralho. Pô, a ideia, o primeiro passo, parece genial até você executar a ideia. Beleza, volto eu de Cabo Verde, o avião cuspiu o parafuso, aquela confusão toda, cheguei, fila gigante da África, tal, Duty Free. No Duty Free tava tendo promoção do Red Label, aí eu, falei, show, tal, qual que é o máximo que um ser humano pode comprar? Os caras falaram 22 de uma vez, eu falei, então me vê 22 Red Label. E aí eu comprei meus 22 Red Label, eles me deram uma sacolinha, e 22 litros de uísque é pesado pra caralho, e eu já tava, tipo assim, eu já tava vindo da África, cansado pra caralho. E aí, assim, o aeroporto de Lisboa nessa época tava em reforma. E aí, o meu voo era no primeiro portão do Terminal 1. Tranquilo, era tipo 5 minutos de caminhada do Duty Free, tava sussa. Peguei meus uísque e fui pra porta do voo. Na hora que eu chego na porta do voo, não tá o nome do voo, nem o número do voo lá, tá um voo maluco pra Dubai. Que porra é essa? Aí eu vou, espero um tempo assim tal, aí anuncia no negócio da TAP, o voo para Brasília foi relocado para o terminal 182 para o portão 182 no terminal 3. Velho, eu não tô brincando com você, na hora que ele falou isso, eu parei e olhei pro lado, tinha uma placa lá, terminal 1, terminal 2, 15 minutos com o cara caminhando, terminal 3, 30 minutos com o cara caminhando, eu tinha 15 pra chegar. Caralho. Eu abracei meus 22 litros de uísque e saí correndo pro terminal 3. E eu fiz literalmente em 15 minutos e cheguei morto no terminal 3. E fui entrando, e assim, e o uísque não tava numa caixinha, porque como tava na promoção, as caixas fechadas já tinham acabado. Eu tive que literalmente ir pegando um uísque a cada. Então era tipo uma sacola de supermercado, 2 sacolas de supermercado gigante, com um tanto de uísque batendo, e um maluco de 2 metros de altura correndo, abraçado com um goró. Bufando e gritando de terno, sacou? Só faltava mais 4 tartarugas ninjas. É tipo isso, sacou? Então assim, e eu gritando, dá licença, ó, pesado, sacou? E correndo pelo negócio. E eu cheguei, cara, e bicho, na hora que eu cheguei, eu tava suado, igual um porco, e bufando. E aí eu fui sentar, cara, e aí beleza, cara, entrei no avião, suado, fedendo, bufando, abraçado com 22 garrafas de uísque, velho. Todo mundo olhava pra mim e falava assim, caralho, olha o naipe desse bêbado nojento, brasileiro porco, que estão aqui. Aí, velho, eu não tô brincando. Eu fui indo até meu assento, tava lá na meiuca do avião, abri o negócio e comecei a colocar as garrafas lá no meio, tudo solto, sacou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maluco tirando todo o uísque do mundo, sacou? E fedendo pra caralho, pingando suor na cadeira, assim. E aí, cara, tinha uma menina na frente com a mãe dela, ela virou pra mãe e falou assim, mãe, que é isso? Ela falou, é alcoolismo, minha filha. Caralho. Você pelo menos ensinou uma lição pra uma criança, muito bem. Deu uma lição pra criança, cara. Essa criança tá livre do alcoolismo. Nunca mais ela vai tomar uísque na vida, de tanta vergonha pelo exemplo que ela viu. Foi, e eu passei muita vergonha com essas 22 garrafas de uísque, mas todas as pessoas que foram no meu casamento ficaram muito felizes com ela. Isso é bom. Verdade, é isso que importa. E a história, né, pra contar cada uísque que tava ali, você conta a história. Tá vendo esse uísque que você está tomando? Ele já foi carregado por um homem suando igual um porco, pelo aeroporto de Portugal. A minha história, rapidinha, é... Primeira vez que eu fui pra Amsterdã, né? Aquela coisa, oh meu Deus, Amsterdã. Comprei um monte de balinha, de maconha, pirulitinho de maconha, me achando, nossa, a traficante internacional. Aí, a volta... A volta era de ônibus, né? Porque eu meio pobre que só. Então eu saí de Amsterdã pra Londres, que era onde eu ia pegar o voo, de ônibus. Uns 14 horas de ônibus, eu acho. E passava pela fronteira da França. Então, peguei meus pirulitinhos de maconha, coloquei na minha bolsa e peguei o busão. A hora que a gente chegou na alfândega da França, eles começaram a revistar o ônibus. Cara, eu jurei que eu ia ser presa por causa de 3 pirulitos de maconha. Mas era aqueles pirulitos de turista. Ai, isso que eu tava me cagando tanto de medo, tanto, eu lembro que eu pensava
pensava, meu Deus, eu não sei nem fazer uma ligação internacional pra minha mãe. Eu devia ter comprado aquele seguro viagem que me ofereceram, eu não quis comprar. Nossa, sério, foi tão desesperador. Aí depois eu descobri que aquele pirulito nem maconha tem. É só turístico de Amsterdã. É literalmente só embalagem. É só plástico em volta. Tem uma folhinha. Tem uma folhinha ali e eu, puta merda. Essa foi minha história de meu tráfico internacional da Irlanda. Mas sabe o que eu mais gosto das suas histórias? É que você fala, eu quando eu vou trabalhar, eu falo, eu tenho um job pra fazer. Você fala, eu tenho uma missão. Sim. Aí você é o nosso Tom Cruise brasileiro. Passaporte diplomático, missão. Cara, não tem como competir. Não importa o que você faça, não tem como competir. Aí então a minha eu consegui sortir, eu confundi duas, mas uma não é tão sintetizável. Essa é assim, eu fui voar pra São Paulo pra tentar um trampo, e aí eu achei passagens em preços fantásticos, eu comprei passagens em preços fantásticos, e aí eu cheguei no aeroporto, entreguei tudo e tal, não sei o que, não tá passando, eu falei, mas por que não tá passando? Ah tá, você comprou pra esse mesmo dia do mês que vem. No, God, please, no! 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 Tipo, sério, inclusive de volta. Pariu. Aí foi isso. Aí eu fui e voltei. Eu fui, mas eu fui e voltei de ônibus. É isso que acontece quando você come todos os pirulitos de maconha da Jusão antes de comprar a passagem, né? A glicose aumenta, dá isso, né? Pois é, perde foco. Então foi esse caso maravilhoso, real e sobrenatural. E assim, eu gastei mais com o ônibus, que não tá barato. Eu gastei mais com o ônibus, como eu também não consegui o trampo, olha que legal. Nossa, agora tô aqui. Puta que pariu. Tá aqui gravando podcast. Muito bem. Acho que é uma abolição, né? Decrépitos de volta na próxima semana. Terminou.